Olá pessoal, o Recebendo Você está de volta e hoje nós vamos falar sobre figuração, sobre figurante que está querendo ser ator e não quer fazer curso. Já falei antes, mas de vez em quando já vai voltar nesse assunto porque eles não entendem. Então, gente, roda a vinheta aí, roda a vinheta de abertura que a gente volta já já. Olá pessoal, estamos retornando com o Recebendo Você. Recebendo Você, para quem não sabe, é um programa que está disponível todas as sextas-feiras às 19 horas, no canal no YouTube. Então eu falo sobre a arte no geral. Teatro, televisão, cinema, como ser ator, falo de música, carnaval, nós vamos ter um bloco a partir de agora que se chama Falando de Carnaval. Falamos sobre portfólio, como ser ator, curso de teatro, tudo no mundo da arte, tá bom? E eu vou começar falando, gente, sobre ser ator. Já falei outras vezes, mas parece que não adianta. O que acontece? Algumas pessoas querem ser ator, mas querem só fazer figuração, ganhar dinheiro, ainda falam que quer fazer figuração para ganhar dinheiro. Gente, figuração não é um emprego. Você faz uma figuração hoje, amanhã, às vezes fazem duas cenas num mesmo produto, né, meu produto que a gente fala, ou uma novela ou um filme. E depois não pode aparecer nas outras cenas, porque você fez uma figuração específica daquela cena, daquele local. Tá? E reclamam. Eu não estou ganhando dinheiro com figuração, eu não tenho dinheiro, porque está colocando figuração como trabalho. Figuração não é trabalho. Outra coisa, não querem fazer curso de teatro, quer fazer figuração para ser ator. Gente, figuração não vai fazer você ser ator. Você tem que fazer um curso de teatro, tem que fazer uma preparação. Conheço algumas pessoas que estão fazendo filme, conseguiu fazer um pequeno teste, passar e fazer um filme sem ter experiência. Acontece. Aí não quer mais, não quer fazer curso, sabe por quê? Porque eles acreditam que eles fizeram um filme e vão continuar fazendo filme, sendo ator. Pode acontecer? Pode, mas tem que ter um preparo, gente. Você quer fazer filme sem estar preparado. Quer entrar para fazer filme, quer ser ator hoje. Gente, tudo tem que ter um preparo. Quando você pegar um texto que nós chamamos de bifão, que você vai estar com o personagem do começo ao fim de um filme ou de uma novela, aí vem a dificuldade. Sabe por quê? Você não sabe fazer aquelas pausas, aquelas expressões, aquelas mudanças, trabalhar o texto, que eu não falo decorar o texto, mas porque trabalhar. Decorar, você pega, decora e fala aquilo automático, não é? Então é trabalhar o texto. Você não sabe como trabalhar o texto, você vai dar de cara com o muro e vai ter a dificuldade. Aí vai culpar alguém que te ensinou naqueles momentos, naquele trabalho, a direção, mas você não teve um preparo. Tá bom? Então, gente, você fez um filme, fez uma participação, beleza. Entra no curso de teatro, aproveita esse gancho, faça um curso de teatro para você começar a colocar os dois lados, tá? O que você fez na prática é um entendimento do que é o teatro. Ser ator, gente, não é isso aí não, tá bom? Então, vai essa dica, eu sempre vou falar sobre isso, porque vocês estão com o pensamento errado sobre ser ator. Tá? Nós estamos com bastante novidade. Estou aqui eu de carnaval, por causa do quadro que eu já falei, né? Falando de carnaval, que nós vamos partir para uma entrevista que eu fiz com Anderson Vilas. Anderson Vilas é um amigo particular meu, mas que está dentro de samba há muitos anos. Eu também, eu fui passista há muitos anos aí, ainda desfilo, mas não com tanta, assim, como é que fala? Tanto como antes, né? E fiz uma entrevista com ele, nós vamos ter outros quadros com ele também, nós vamos falar sobre carnaval, sobre o desfile da Escola de Samba Especial do Rio de Janeiro, vamos falar sobre a ordem do desfile e o enredo de cada escola de samba. Muito bacana. Gente, esse programa Recebendo Você é um bate-papo, é uma informação simples, tá? Nada daquilo engomadinho, não. O formato é esse, é um programa que eu elaborei, tá bom? Então nada daquilo bonitinho, bonitinho não. Bonitinho que está aqui, gente, essa caneca. Olha só que bacana. A caneca do Recebendo Você, que é um apoio que eu tenho
da Fonsecas Sublimação, que me está dando um apoio, não um patrocínio ainda, tá? Que eu estou aí vendo aí um patrocínio legal para quando eu tiver entrevistas e o entrevistado receber uma caneca do Recebendo Você. Não é bonita? Olha só. Olha que bacana. Recebendo Você. Não é chique? Então, o programa está ficando cada vez melhor. Então, gente, vamos aí rodar aí a entrevista com o Anderson Vilas, no Falando de Carnaval. Roda a vinheta do Falando de Carnaval, tem até vinheta, tá bom? Volta aí que eu volto no final para finalizar o programa. Olá pessoal, falando de carnaval, hoje com a presença de uma pessoa do mundo do samba, Anderson Vilas. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre desfile, sobre outros carnavais, sobre escola de samba. Então, seja bem-vindo, Anderson Vilas. Então, vamos aí num bate-papo sobre escola de samba, desfile e tudo mais. Queria saber de você o seguinte, sobre os carnavais de um tempo atrás, não gosto de falar antigos não, que parece uma coisa muito, muito distante. Está tendo alguma diferença no seu ver, no seu olhar, dos carnavais, vamos botar assim, de 80, nem vamos comparar muito de 70, vamos botar assim, 80, que 80 foi um ano assim, de muita empolgação na música, tanto em música comum popular, como em vários enredos, várias escolas de samba. Como você está vendo o carnaval de agora, em comparação com o carnaval de antes? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Estar participando desse excelente programa, né? E estar falando de carnaval, falando de samba, que é uma coisa muito importante da cultura popular. E realmente eu vejo da seguinte forma: o samba dos anos para cá, de 80 até agora, nesse período de 2023, houve uma evolução muito grande. A gente pode dizer que houve uma queda um pouco na questão dos sambas enredos, devido até à escolha dos temas do samba enredo das escolas, né? Porque ultimamente nos anos 80, né, 70, tinha uns enredos muito mais culturais, muito mais ricos, né? Que ajudavam muito a nossa cultura popular, no enriquecimento. E no meados de 90 deu uma queda considerável na questão da escolha de enredo, que aí acabou acontecendo de dar uma quebra também na questão de samba enredo, que era uma coisa muito importante. Tanto é que a questão do samba enredo, nas décadas de 80, no meados de 90, disputava ali, né, com o Roberto Carlos na questão do Amigo Oculto, Laudiano, e eram milhões de cópias vendidas, né? Hoje em dia você já não vê mais isso. Até devido à chegada da internet. De presentear, você fala assim, vai chegando dezembro, vem aí Natal, presente, vamos assim, pode ser um CD ou DVD, escola de samba. Então, o CD das escolas de samba ou DVD era um dos presentes assim muito cobiçado pela população. Poxa, eu quero o CD do Sambas Enredos, olha, eu quero o DVD, né, das escolhas do carnaval, tá? Então não tinha esse pedido. E não tem mais esse tipo de presente, né, valorizando, no caso, o carnaval. No caso assim, perdeu muito essa identidade, né, porque tinha essa disputa dos CD de Samba Enredo com o Roberto Carlos. Então era assim, era um páreo ali muito uma disputa, árduo, né? Uma disputa entre eles, mas sadia. Era o disco do Roberto, isso, o CD exatamente. do Roberto, o CD da escola, e os dois que eram assim, mais cobiçados que era esperado para aquele esperado. momento. E tanto é que o que acontece, Oswaldo, a questão do samba enredo, as pessoas querem dizer, poxa, como que vai sair o meu samba? Eu quero ouvir o samba de tal escola. Criava aquela expectativa do sambista, e até aqueles que não frequentavam escola, a quadra de escola de samba, ficavam na expectativa de quê? De ouvir o CD de samba enredo. Então, assim, houve uma queda muito grande em relação a isso. Lógico, depois com a chegada dos patrocinadores, isso também influenciou muito a questão do samba enredo.
na questão da escolha do tema, né, do enredo. E aí vai ocasionando o quê? Caiu um pouco a qualidade, né, do samba. Você acredita então que, é claro que a gente tem que ter um patrocínio, tudo tem que ter né, uma colaboração e tal, e cooperou muito para que desse uma caída ou modificada nos enredos ou na proposta que é o carnaval, que é o desfile, de mostrar um trabalho cultural? Você acredita que teve né, uma situação aí que não ficou bem, meio em imposição, não tem aquela coisa muito assim do coração, do amor à arte? Exatamente, porque eu vejo da seguinte forma: a partir do momento em que se abriu a possibilidade de colocar o patrocinador para poder estar patrocinando aquele determinado enredo para a escola, além da escola perder a qualidade na questão de enredo e de samba enredo, a escola acaba ficando refém daquele patrocinador, porque o patrocinador, dependendo do patrocinador, ele até exige que coloque determinadas palavras dentro do samba enredo. E aí fica o compositor fica refém e tem que colocar aquela determinada palavra-chave naquele enredo em que ele quer. Não deu samba. Então não deu sentido, qualidade. não deu sentido, mas tem que colocar. Aí coloca. Então por isso que eu reparei isso, que você, quando pega uma letra de um samba que você começa a cantar, e às vezes a virada também da batida, da bateria, do instrumento, você vê que não tem sentido. Pô, eu conheço essa história, poxa, mas por que tá aquilo ali? Você teve que colocar, porque paguei, tem que ir. Não é uma coisa legal. Então você vê muito isso. Não, até porque você tem que ver o seguinte: existe tema e existe enredo. Normalmente as pessoas colocam um tema para ela de compositor compor o samba, mas não é um enredo. Vamos desenvolver o enredo em cima do tema. Em cima. Aí pega aquele tema, joga tudo o conteúdo do tema, mas não tem um desenvolvimento da história do que se pede. Porque seria isso. A partir do momento em que você coloca um tema e não coloca o enredo, o que acontece? O compositor ele acaba ficando refém de clichês. É aquele copia-cola, copia-cola. Então, o samba, quando ele é da questão de patrocínio, ele acaba sendo um samba retalhado, emendados com determinadas palavras para poder se encaixar naquele determinado assunto que está pedindo ali. E você canta o samba e você não entende o que você está cantando. Exato. E quando você pega a letra para ler, porque cantar uma coisa, ler outra. Você lê, mas eu não entendi o que quer dizer. E você lê na sinopse, quer dizer isso e isso. Não, mas espera aí. Está faltando alguma coisa aqui, eu não entendi essa parte, por que não foi claro? Então, por causa disso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem sugestivo para quem estiver assistindo aqui. Por exemplo, você pega um samba enredo de 1988, um exemplo, no período de 80 ali, você pega ali, Estação Primeira de Mangueira, né, que foi o Oceano de Liberdade, e você pega da questão da Vila Isabel, o Kizomba. Você, como telespectador que está ali assistindo pela TV ou na Marquês de Sapucaí, você está entendendo o que está passando ali na avenida. A leitura, a prática, você, mesmo sendo cidadão leigo, você consegue entender o que está se passando ali. O próprio samba enredo já conta a própria história de forma ali lesa, coesa ali, né? E você entende as alas passando, você está fazendo a leitura das alas. Essa ala aqui é isso, a ala é aquilo. Ou o carro alegórico, enfim. Você consegue entender. Isso é um enredo. Vem escrevendo do início ao fim. Certo. Um enredo ele tem um início, meio e fim. Um tema não. Um tema, ele é colocado em determinadas clichês ali do enredo. Eles falam que é enredo, mas não é enredo, é tema. E aí o telespectador, ou aquele que está lá assistindo essa porcaria, não entende o que está passando ali. Por quê? Ficaram perdidos. Então, às vezes, acaba passando um determinado tema em que ninguém pegou cultura, porque não entendeu nada que passou ali, e a escola passou de uma forma reta que ninguém entendeu, e nem o próprio jurado, caso for julgar, analisar, ele também, se não tiver
o caderno ali de leitura, em que ele pode estar entendendo a interpretação ali, ele pode levar tanto para o lado bom ou para o lado ruim e a escola ser prejudicada. Ao passo que seria fácil se tivesse uma boa colocação diante das alas, explicando o enredo claramente, porque quando tanto os jurados como as pessoas que vai assistir, eles já vão entendendo de acordo com a ala, vão se identificando. Exatamente. Poxa, realmente está falando de uma pessoa daquela personalidade. Ali é quando ele escreveu aquele livro, aqui é tal, vai se entendendo. Quer dizer, quando coloca dessa forma que você disse, patrocinador, que bota o tema, e eles pecam muito no enredo, você assiste e você não entende. Porque na verdade, às vezes a gente fala assim, as escolas vão em busca do 10. Quem está assistindo o carnaval, quem acompanha e até leigo na questão, as escolas chegam todas com 10. A verdade é essa, todas já chegam com 10. Elas vão perdendo os pontos de acordo com os erros dela dentro da avenida. É uma explicação bacana. Realmente, chegam com 10. Por quê? Se estão no grupo especial, o nome já diz. Exatamente. Já são especiais. A partir dali, de repente não serão mais. Ou não será mais, né? Que é uma. Antes, um tempo atrás, depois a gente vai falar sobre isso, era de ser duas, depois de ser duas subir a uma. Porque o que acontece? Todas as escolas, elas chegam com 10. No decorrer dos erros, por exemplo, você que está assistindo, você talvez não saiba, as escolas já saem do barracão, quando ela sai do samba, ela tem uma hora determinada para sair. Ela não pode sair antes. Todos têm que sair no horário que está marcado. Tem um horário de concentração. Então, a partir do momento em que você tem um horário marcado na concentração, se você não chegar naquele horário, você pode correr e ter uma pena de perda de pontos. Esse é um dos pontos. Sim. Na questão de você for entrar na avenida, né, no início ali, todo ano você vê que lá tem aquela passarela, tem aquele viaduto, e assim, as escolas, todos os diretores, eles acompanham, eles fazem a medida, fazem aquela toda, mas acontece acidente. Isso acontece, é natural. Às vezes pode quebrar um sachi, o sachi do carro, do caminhão lá, às vezes pode furar o pneu do carro, essas coisas todas, porque quem não sabe, por exemplo, aquilo ali é sachi de quê? De caminhão, de carga, aquelas coisas pesadas, até mesmo para poder sustentar os componentes em cima do carro. Então é todo um trabalho feito na madeira, na ferragem, é muita solda, é muita fiação que tem também para poder fazer os efeitos especiais, né, daqueles carros. Então assim, tem aqueles carros ali, tem carro que é milhões, é muito dinheiro investido, entendeu? Então assim, tem que ser um trabalho muito cuidadoso. O diretor de carnaval, quando ele acompanha a escola, ele tira o carro da cidade do samba e ele vai acompanhando com os empurradores, que no caso é o pessoal da Lá da Força. Então acompanha, sai aquele trajeto da cidade do samba até a concentração, porque tem dois lados. Tem os Correios e tem o Balança, né? Muitas escolas gostam do Balança, outras gostam do Correio. Isso. Depende muito da situação, de planejamento de cada escola, essa coisa toda. Enfim, tem escola que aí acaba chegando na hora de entrar com um carro, naquela virada ali, para entrar nessa Pucaí, algumas escolas acabam perdendo ponto ali, porque o carro bateu em determinadas coisas, agarrou numa grade, né? Ou a solda soltou, desacoplou o carro, porque muitos carros daquele ali, se vocês não sabem, pelo tamanho, os carros são muito grandes, e aí junta duas cabines, dois sachês, para quê? Para poder formar um carro só, né? Aí você vê aquele carro amplo, bonito, grandão, ali não é um carro só, é dois, só que eles falam que é um, porque acoplou. Se aquele carro ali, ele entrou na avenida e desacoplou, ele é para ser dois, e pelo regulamento não pode. Aí a escola já acaba perdendo ponto. Aí não dá para fazer a virada, tem que... Exatamente. Aí nesse quesito o que acontece? Além da escola perder ponto por passar com mais um carro a mais, né? Você acaba perdendo ponto em evolução, porque a escola fica parada, a escola não fica evoluindo.
Aumenta o tempo. Aumenta o tempo, pode estourar o tempo, quer dizer, aí vai acarretando você perder vários pontos e você perder o carnaval também. É verdade. Só uma explicação para quem não sabe, quando ele falou do balança e o correio, porque é o seguinte, tem a central dos Correios na Presidente Vargas, que é de um lado. E o balança, que é um edifício, que chama balanço, mas não cai, que chama balança, fica no outro extremo. Então as escolas fazem a formação assim, umas se formam do lado dos Correios e a outra do lado do balança. Por quê? Quando uma entra, quer dizer, você tem que ficar preparada. A primeira escola e a segunda ficam preparadas. Quando a primeira entrar na concentração para entrar na Sapucaí para desfilar, a terceira toma o lugar da segunda. Tá? Aí a segunda, que é do lado do balança, vai entrar. Aí a quarta entra para o outro lado. Então é assim. Então é a primeira e a segunda. Quando a primeira entra, a terceira entra no lugar da primeira. Quando a segunda entra, a quarta entra no lugar da terceira. Entendeu? Então é assim, da segunda, no caso. Então é dessa forma. Tá? Então é por isso que tem essa divisão. Do lado do balança, do lado dos Correios. E é uma marcação que a gente faz também. Quando a gente vai se encontrar, é onde a gente encontra? É no balanço. Ponto geralmente do balanço, onde tem os barzinhos e tal. Não pelos Correios, porque eu moro na Tijuca, venho da Tijuca, vou descer ali. Então são esses pontos. Tá bom? E tem uma questão muito importante, né? Muitas escolas trabalham em cima da questão do sorteio. Porque muitas escolas criam aquela expectativa. Eu quero desfilar na segunda-feira. Hoje em dia, né, se cria essa mística há muito tempo, né? Mas na verdade não tem muito resultado. Lógico que muitas escolas que desfilam na segunda-feira voltam nas campeãs. Né? E normalmente quem desfila no domingo, provavelmente as primeiras se sente um pouco prejudicada. Mas enfim, assim, eu já vi a vereadora ser campeã e vice-campeã desfilando no domingo, a segunda escola de domingo. A União da Tijuca foi campeã desfilando no domingo, a segunda de domingo, então enfim. Vai muito da questão da estratégia de cada escola. Eu acho que se trabalhar bem toda a escola fazendo um bom desempenho, um bom trabalho, ela consegue disputar o título normalmente. Não há problema de colocação, é o que vai se mostrar. Bom, é o seguinte, nós temos bastante papo, então hoje nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos falar ainda sobre escolas de samba, sobre essa palavra, vocês aguardem, que vocês saberão o que eu estou falando. Vamos falar também sobre a ordem dos desfiles de 2023 e nós vamos falar sobre atividades na escola, o que uma escola de samba oferece, gente. Tem bastante coisa aí, tá? Então vai ficar por aqui esse bate-papo, porque são coisas muita coisa para se falar, tá bom? Então, Anderson Vilas, eu te agradeço hoje e você vai voltar, tá? Não pensa que é só hoje não. Tá precisar, estamos aí, é só chamar, estamos prontos para atender o amigo. Então é isso aí. Então hoje a gente fica aí falando de carnaval, falando de samba, tá? E a gente volta aí no outro programa recebendo você. Então, pessoal, gostaram aí da entrevista com Anderson Vilas? Então, Anderson Vilas vai voltar novamente no bloco falando de carnaval, para a gente falar mais um pouco, porque o assunto é muito grande, tá? Então nós vamos falar aí sobre as escolas de samba, samba enredo, como eu falei, e outras coisas mais que vai ficar na surpresa. E depois do carnaval também a gente volta para a gente falar como o que aconteceu nos desfiles, algumas novidades, que vai estar cheio de novidades assim, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo Recebendo Você.